Liberdade, todo mundo quer, né? Mas o que é liberdade de verdade? A gente vai ver que existem dois tipos bem diferentes. Um que liberta por fora e outro, muito mais poderoso, que transforma a gente por dentro. Sabe aquela sensação de que, poxa, você tem toda a liberdade do mundo para fazer o que quiser, mas no fundo continua preso em algum hábito antigo, em um jeito de pensar que não te faz bem? É sobre essa luta interna que a gente vai conversar, usando dois conceitos bem antigos que vão clarear muita coisa. Então, o nosso papo vai ser assim. Primeiro, a gente vai entender que existem duas faces da liberdade. Vamos definir o que é shofesh, que é a liberdade de alguma coisa, depois o que é sherut, a liberdade para alguma coisa. Aí, vamos mergulhar na batalha interna que isso tudo causa e, no final, ver qual é o fruto, o resultado da liberdade de verdade na nossa vida. Imagina só, ser resgatado de uma situação horrível. É um alívio gigante, né? Pensa, sei lá, em finalmente sair daquele emprego que estava acabando com a sua saúde. Ufa, você está livre. Mas, e aí? O que vem depois? Só estar livre da situação ruim não significa que a gente automaticamente sabe o que fazer com essa liberdade. Para a gente entender essa diferença, vamos começar pelo primeiro degrau, digamos assim. O primeiro tipo de liberdade, que é um conceito chamado shofesh. Então, o que é shofesh? Basicamente, é a liberdade física, a de fora. Pensa num escravo. Depois de anos e anos de trabalho forçado, de repente, as correntes caem. Ele não tem mais um mestre cruel mandando nele. É esse alívio, sabe, o fim da opressão externa. O exemplo clássico disso na Bíblia é o Êxodo. O povo de Israel sai do Egito, deixa de ser escravo, acabou. Mas isso é só o começo da história. É tipo alguém que decide parar de um vício. A pessoa se livra daquilo, ela está fisicamente livre. Mas e a vontade? E a mentalidade que ficou para trás? Pois é, essa frase aqui é perfeita para isso. Uma pessoa pode estar fora do Egito, mas o Egito ainda pode estar dentro da pessoa. É exatamente isso. Ser livre de uma coisa não ensina o que fazer com essa liberdade. E hoje, o nosso Egito pode ter outras caras, né? Pode não ser um faraó, mas pode ser a escravidão do nosso próprio egoísmo, aquela busca sem fim por mais, por status, por validação. Tudo isso pode nos prender do mesmo jeito. E é exatamente aí que a gente precisa de algo mais, um outro tipo de liberdade, muito mais profundo, chamado sherut. Veja bem, se shofesh é sobre tirar as correntes das mãos, sherut é sobre transformar o coração. A verdadeira mudança é por dentro. A analogia para Sherut é quando o povo recebe a lei, a Torá, lá no Monte Sinai. É como se eles recebessem uma bússola interna, um novo GPS para a vida. A diferença é enorme. É deixar de se ver como um ex-escravo ou ex-viciado e passar a se ver como uma pessoa nova, com uma nova identidade, um novo propósito. O foco muda. Não é mais do que se fugiu, mas sim para onde se está indo. Então, vamos resumir para ficar bem claro. De um lado, shofesh, a libertação de algo, sair do Egito, liberdade externa. Do outro lado, sherut, a liberdade para algo, receber um propósito no Sinai, transformação interna. Uma é ser livre das correntes, a outra é ser livre para servir a um novo propósito. Deu para pegar a diferença? Só que essa passagem de um tipo de liberdade para outra não é automática, não é um passe de mágica. Acontece numa batalha. Uma batalha diária que rola aqui dentro, sabe? De um lado do ringue, a gente tem o que a Bíblia chama de bazar, que é a nossa carne, nossa inclinação egoísta. É aquela voz que grita, eu quero agora. Ela que pede só mais um episódio da série às 2 da manhã, que quer comer aquele doce mesmo sabendo que vai fazer mal, que solta aquela resposta atravessada sem pensar. Do outro lado tem o Ruach, o Espírito. É a força que vem de Deus e que nos capacita a viver de um jeito diferente. E aqui está o pulo do gato. A verdadeira liberdade, a sherut, não é não ter mais desejos egoístas. Eles vão continuar aparecendo. A questão é ter o poder de não ser dominado por eles. E a vitória não vem só da força de vontade, mas de encher a vida com as coisas do espírito. É como dizem, se um copo está cheio de água limpa, não tem espaço para a sujeira entrar. Ok, mas como a gente sabe que essa liberdade interna é real? Qual é a prova? E olha, não é só sobre virar uma pessoa melhorzinha, mais controlada. A evidência, e aqui está o grande paradoxo, é o serviço. É usar a liberdade não para a gente mesmo, mas para os outros. Pensa comigo. A liberdade de verdade não é ter a noite livre para maratonar 10 episódios de uma série.
É ter a noite livre e escolher usar esse tempo para ajudar um amigo que está precisando. É usar sua liberdade para o bem do outro. Isso é revolucionário. E o resultado prático de viver essa vida no espírito é um caráter que vai sendo moldado. E dá uma olhada no último item dessa lista aí: domínio próprio. Bingo! Essa é a essência de Sherwood. É a capacidade de dizer não para impaciência no trânsito, para fofoca no trabalho, para compra por impulso. É ser mestre de si e não escravo dos próprios desejos. Então a jornada toda da liberdade é essa, em 3 passos. Primeiro, o resgate. O Shofesh, Deus tira a gente do Egito. Segundo, a transformação interna, o Sherut. Deus tira o Egito de dentro da gente. E terceiro, o propósito. A gente passa a viver para algo maior, servindo por escolha, por amor. No fim das contas, a grande virada de chave é entender que liberdade não é o direito de fazer o que der na telha. É o poder que vem de Deus para a gente conseguir fazer o que é certo. Então, a reflexão que fica é essa. Com essa liberdade que nos foi dada, como podemos servir alguém hoje?